Anota aí, a finalidade do estudo não é fazer prova. A finalidade do estudo é aprendizagem. Deixa eu te explicar o que eu quis dizer. Para começar, meu nome é Thiago Benedetti, sou criador aqui do Aprenda Mais, sou professor de Biologia no ensino médio, em pré-vestibular, sou também coordenador pedagógico de uma unidade do Poliedro aqui em Rio Branco, na minha cidade, aqui no Acre. Sou coordenador de ensino médio e pré-vestibular e eu lido muito com essa coisa da realidade da escola, né, com alunos, professores, pais, e vejo muito essa relação que as pessoas fazem entre estudar e fazer prova. E eu queria falar com você sobre isso porque eu acho que esse papo, se você levar a sério o que eu falar aqui e assimilar as coisas que eu quero que você assimile, eu acho que isso aqui pode mudar a tua vida. De verdade, tá? De verdade. O que eu acho que pode mudar a sua vida? É só uma pequena percepção que é bem interessante que você tem, que é a seguinte. Quando a gente fala de escola, principalmente da escola, tá? Esse papo aqui principalmente para quem está na escola, no sentido ensino fundamental, ensino médio, mas que às vezes gera problemas e vícios para você que está no ensino superior e que também gera muitos problemas, né? Muitos problemas e muita frustração para quem está estudando para vestibular e concurso público. Né? A maior parte dos estudantes, né, dos vestibulandos e concurseiros que eu conheço, frustrados com a própria rotina de estudo, são pessoas frustradas porque elas são vítimas disso aqui que eu vou comentar. Olha só, eu comecei falando, a finalidade do estudo é a aprendizagem. A finalidade do estudo não é fazer prova. Por que eu estou dizendo isso? Porque dentro da nossa cultura de educação, de escola aqui no Brasil, como é que funciona a rotina de estudo de alguém? Imagina que você tem uma prova e você tem um calendário de prova e você sabe que essa prova vai acontecer, sei lá, no dia 10 daquele mês. Se a prova é no dia 10, qual é o comportamento natural da maioria dos estudantes ou dos alunos? É no dia 9, ou seja, no dia anterior, estudar todo o conteúdo que puder e aguentar, e aí se encher de videoaula, ler e reler resumo, contratar professor particular, fazer grupo de estudo, etc. Né? E aí a pessoa tenta aprender tudo que pode o mais rápido possível, dentro do tempo que tem, para amanhã fazer uma prova. E aí você vai lá e faz a prova, e a grande coisa é, geralmente você vai bem. Né? Porque o nosso cérebro, ele dá conta de, nessa loucura toda de decoreba, organizar alguma informação e talvez colocar isso numa prova, também, claro, dependendo do tipo da prova. E aí você fez tudo isso e chegou na conclusão que foi a seguinte, beleza, se eu fizer isso todas as vezes para todas as provas ao longo da minha vida de estudante, vai dar tudo certo, eu vou passar de ano e tá tudo bem, certo? Qual que é o problema disso? Desse jeito, a finalidade do seu estudo foi fazer uma prova. O que vai acontecer dali com os dias? Você vai esquecer tudo isso. Então você vai se tornando um especialista em fazer provas. Quem é o especialista em fazer provas? É aquele aluno, né, a gente chama isso de aluno capitalista, que só pensa em ponto, né, é aquele aluno que essencialmente vai fazer o quê? É aquele aluno que vai estudar para a prova, para fazer a prova, para tirar uma nota e depois esquecer. Ou seja, ele é um especialista em fazer provas e esquecer do conteúdo. E assim ele vai indo, vai indo, vai indo e vai passando de ano. Qual é o problema disso? Lembra, a finalidade do estudo não é fazer prova. A finalidade do estudo é a aprendizagem. Quando você estuda para aprender, você não só aprende, como não esquece, né, porque você faz revisão e usa instrumentos, né, revisionais para não esquecer o que aprendeu. Quando você estuda para aprender, talvez você não se dê tão bem assim em todas as provas. Mas o fato é que a sua bagagem, aquilo que você vai aprender, você vai adquirindo e vai guardando aqui, vai ficando para você. Agora, aquele aluno que só estuda para fazer prova, ele vai acumulando uma coisa parcial, temporária, que logo ele esquece. E aí o que acontece com o aluno que faz isso no ensino fundamental? Ele chega no ensino médio lembrando de quase nada. E é por isso que para esses alunos o ensino médio é tão traumático, tão difícil, tão chato, tão cabuloso. Porque o cara passou ali às vezes 9 anos estudando para fazer prova, sem aprender nada. E aí quando chega no ensino médio, que ele precisa de todo aquele conhecimento prévio para que os novos conhecimentos venham a fazer sentido, esse aluno não consegue lidar com esse conteúdo. E a impressão que dá é que ele não sabe nada. Né? Por quê? Porque a finalidade desse aluno foi simplesmente estudar para fazer prova. E lembra, o estudo é o quê? O estudo é um meio que você chega em qual finalidade? Que é a aprendizagem. Pelo menos deveria ser assim. Então, quando você leva a sério os seus estudos, e quando eu digo levar a sério,
é estudar independente de calendário, você consegue acumular conteúdos, você consegue estudar e aprender utilizando uma premissa de aprendizagem que é o quê? A aprendizagem, ela é gradual, cumulativa e ela cria condições para que você aprenda conteúdos novos a partir de conteúdos prévios. O que é o conteúdo prévio? É aquilo que eu já sei. E aí, o que eu faço com aquilo que eu já sei? Eu uso isso, né, para conseguir aprender um conteúdo novo. Pensa que é como se fosse uma série. Imagina que você está assistindo uma série e você começa a assistir uma nova série ali pelo episódio 4. Muita coisa não vai fazer sentido. Por quê? Porque lá no episódio 4, a gente deduz que você sabe o que aconteceu, ou pelo menos você lembra as principais coisas que aconteceram no episódio 1, 2 e 3. Então, quando você é um estudante que se guia pelo calendário de provas e só estuda quando tem prova, você é um estudante que está pulando os episódios. Você está vendo tudo ali no rapidinho. Você está vendo só algumas cenas. E quando você chegar lá na frente e quiser contemplar a série, o filme, você não vai conseguir entender nada ou praticamente nada. Certo? Então, por que eu estou dizendo que isso é importante e por que isso talvez possa mudar a sua vida? Porque isso é uma percepção, e eu digo isso enquanto coordenador pedagógico, que a maioria dos alunos não tem consciência, e nem os pais. E às vezes eu culpo principalmente os pais por isso, né? Porque qual é o comportamento dos pais, das mães, enfim, das pessoas que acompanham seus filhos na escola? O comportamento deles é cobrar resultado, é cobrar nota de prova, independente do que o aluno faça para conseguir essa nota dessa prova. Né? Então, muitos pais têm aquela postura de quê? De cobrar e exigir um retorno do filho em termos de nota, e eles entendem que se o filho tiver que estudar de madrugada o dia inteiro antes do dia da prova, está tudo bem, desde que ele consiga aquela nota. Ninguém está preocupado se tem alguém aprendendo alguma coisa, certo? A maior parte das pessoas passa a educação básica todinha, né, o fundamental e o médio, apenas decorando coisas. E aí, por isso, depois, quando elas encontram um vestibular pesado, um processo seletivo como o Enem ou um concurso, essas pessoas elas percebem que elas se enganaram a vida inteira e que elas, na verdade, não sabem estudar, nunca aprenderam a estudar, nunca aprenderam conteúdo nenhum e, no fim das contas, perderam ali 9, 10, 11, 12 anos de vida na escola para, no fim das contas, não saber nada, não aprender nada, não ter adquirido praticamente nada. Então, qual é a coisa aqui que eu acho que pode mudar a tua vida? É essa percepção de que a finalidade do estudo é a aprendizagem. E que quando você direciona uma parte do teu estudo da aprendizagem para, de repente, fazer uma prova, aí tudo bem. Né? Então, se você tiver um compromisso de todo dia estudar um pouquinho que seja para aprender os conteúdos que você viu na escola, na universidade, sei lá onde, se você tiver esse compromisso de aprender de verdade, independente do calendário, eu te digo, você vai ter todo o sucesso do mundo na sua vida acadêmica e também nas suas provas. Talvez as tuas notas nem sejam tão boas quanto essa galera que só estuda para a prova, porque afinal de contas eles são especialistas em fazer prova. Mas aquela tua nota, mais ou menos, meia boca, 7,2, ela já representa o quê? Uma nota, digamos, de verdade. Isso aqui, claro, tá? Tem 1000 ressalvas que a gente pode fazer sobre a validade do que uma prova avalia. Tudo bem, mas vamos considerar que ela é um instrumento avaliativo, tá? Bem ruim, mas é um instrumento avaliativo. Então, quando você considera, né, que essa condição de estudar mediado por um calendário é o que provoca essa situação, a grande mudança de chave aqui é essa. É você entender que quando você estuda de verdade, para aprender de verdade, tanto faz a data das provas, certo? A data da prova, no máximo, vai fazer você reforçar uma revisão ou outra. Mas o jeito certo, né, que pelo menos eu entendo que você deveria levar a sua educação, é uma forma de estudo, né, é pensar nos seus estudos, é levar a sua rotina de estudo independente do calendário de provas. E eu estou falando disso pela terceira, quarta vez nesse vídeo, por quê? Porque eu já sou professor há mais de 10 anos e também sou coordenador pedagógico. E o que eu mais vejo são pais que organizam toda a vida do filho em função do calendário de provas. Então, se tem aquele calendário de prova, e se tem prova de matemática naquele dia, né, o aluno ele não vai para aula de taekwondo, ele não vai fazer atividade física, ele não vai para aula de não sei o que, ele não vai fazer nada, ele só vai ficar em casa estudando porque tem o diabo daquela prova para fazer, certo? Então, era sobre isso que eu queria falar, tá? Sobre essa questão, né, que a gente tem muito errado na nossa educação e que às vezes a gente não para pensar, não para refletir e não para
né, para mensurar, né, a desgraça que isso provoca. Um pouco disso tem a ver, inclusive, né, com aquilo que a gente fala sobre a péssima qualidade da educação no Brasil. Não vou, né, entrar no mérito de falar de outros países, mas considerando que a nossa realidade, essa cultura de estudar para fazer a prova é uma coisa muito presente na gente, né? E isso explica por que o Brasil vai tão mal, né, em avaliações ou em processos que tentam diagnosticar a qualidade, as competências e as habilidades dos estudantes brasileiros, né? Há quem diga que o problema são os comunistas, é o Paulo Freire, é o professor, é o salário, é não sei o quê. Às vezes isso pode ser, claro, pode estar relacionado com alguma coisa, ou não, né? O que eu acredito, né? Na minha visão enquanto professor? Eu acredito que essa educação que a gente tem, né, mediada por calendário de prova, é o motivo pelo qual a nossa qualidade de estudantes é tão ruim. E isso não é uma opinião minha, necessariamente, né? Isso já é falado há bastante tempo. Tem um camarada aí chamado Pierluigi Piaget, que escreveu alguns livros há bastante tempo atrás, que já falava disso há bastante tempo, tá bom? Vou até deixar aqui na descrição a obra desse autor, tá? Do professor Pierre, que é um cara que já fala disso faz tempo, tá bom? Então, eu queria falar um pouco disso, né? Esse é um vídeo também um pouco diferente do que eu costumo trazer por aqui, mas eu acho que é um papo que é importante ter, porque eu, sinceramente, não vejo ninguém falando disso por aí. Não vejo na escola as pessoas comentando sobre. Não vejo pais discutindo isso com coordenações, direção e professores, né? Eu vejo pais reforçando esse comportamento de estuda para prova para conseguir nota, como se isso fosse resolver alguma coisa na vida de alguém. Isso não resolve. Isso só cria problemas, tá bom? Então é isso. Falei demais, mas acho que falei bonito. Se você acha que eu falei um monte de besteira, comenta aí, me xinga à vontade. Se você acha que isso aqui tem algum sentido, deixa também a sua impressão. Se você acha que isso aqui é importante mostrar para alguém, tá? Não esquece de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. E se puder, tá? Deixa o teu like, se inscreve aqui no canal, que isso me ajuda demais, tá bom? Então é isso. A gente se vê num próximo vídeo. E não esqueça, a finalidade do estudo não é fazer prova. A finalidade do estudo é a sua aprendizagem.